Boa noite, Arena Jovem! Nós estamos aqui agora para iniciar o nosso Arena Outbox. Chame todo mundo aí da sua casa para participar com você. Levanta da seu sofá, da sua cadeira, da sua cama. Não é hora de ficar deitado. Empurra a cadeira para lá, porque nós vamos iniciar o nosso Arena. E eu quero que você participe. Quem que está aí? Quais equipes estão aí hoje online? Digita aí, eu quero ver quais equipes estão online hoje com a gente, participando do nosso Arena. Coloca o nome da sua equipe, vai digitando que eu quero ver online quem está participando. E hoje nós temos presenças especiais aqui conosco, né? Nós estamos matando aqui um pouquinho da saudade, né, com algumas pessoas. E eu queria que vocês recebessem elas. Podem vir, meninas. Elas vão dançar com vocês hoje aí, amém? Então, se alegre na presença do Senhor. Solta tudo, se libere e vamos dançar. Um beijo no seu coração, eu volto daqui a pouco. Glória a Deus, boa noite, Arena Jovem. Que bom estar com vocês mais nessa noite. E vamos nos alegrar na presença de Deus, amém? Quero ver você aí na sua casa, dance. Não fica parado não, hein? É proibido ficar parado na Arena Jovem. Pra ser amigo dele, cuidou minha vida, tudo novo fez, através da sua
aplauda o Senhor Jesus aí da sua casa. E quantos aqui nasceram para servir ao Rei da Glória? Se você nasceu para servir Ele, cante conosco, amém? Aplauda o Senhor Jesus aí da sua casa. Amém. Muito bom adorar o Senhor Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. E o negócio aqui... Quase que eu caio. Amém. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu te falar uma coisa. Você gostou do nosso arena dessa noite? Você dançou? Coloca aí que eu quero saber se você dançou. Porque, querido, eu estava aqui dançando aqui junto com as meninas. E deixa eu te falar uma coisa. Essa nossa série Outbox, ela veio para mexer com as nossas estruturas mesmo. Ela veio para que nós pudéssemos quebrar, né, paradigmas, superar desafios, fazer coisas tremendas. Amém? E eu queria que você pensasse uma coisa. O não, ele muitas vezes nos impede, né, de fazer várias situações, várias coisas, né? E essa
essa série, ela quer fazer com que você volte ao seu primeiro amor. Ela quer fazer com que você se lembre de tudo que você fazia, tudo que você deixava de fazer para poder pregar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Nós temos às vezes muito medo, né, de falar de Deus, temos vergonha, e isso nos impede. O não é para te esticar, o não é para fazer com que você cresça, amém? O não nós já temos, nós queremos o sim. Então não tenha medo do não. Você já tem o não, nós estamos em busca do sim das pessoas para Jesus, amém? E eu queria que você ficasse com um vídeo agora, e daqui a pouquinho eu volto com uma palavra maravilhosa, mais surpresa para vocês, amém? Se alegrem então, um beijo no seu coração. Ninguém nunca imaginou que o mundo passaria por uma quarentena. Mas nós temos algo a dizer para o mundo. Nada vai apagar a chama dos nossos corações. Não queremos viver grandes avivamentos, mas pequenos avivamentos em todos os lugares da nossa nação. Chegou a hora. A nossa voz vai sair das quatro paredes para conquistar os quatro cantos do mundo. Estaremos em todos os lugares. Nenhuma parede poderá nos impedir. Todo avivamento começa de dentro para fora. Fora dos padrões, fora das quatro paredes, fora da caixa. Vamos colocar a internet de cabeça para baixo. Se não for você, quem? Se não for agora, quando? Tenho 24 anos, sou da SAB, nossa terra de Criciúma, região sul de Santa Catarina. Hoje eu sou líder de célula, sou líder de equipe. Aconteceu que aquela semana era o desafio do hospital, onde nós dividimos alguns grupos de equipes. Nós tentamos entrar primeiramente no UPA para orar pelas pessoas, para pregar. Então nós fomos barrados pela administração. O frio na barriga era grande, o ar não vinha, o medo era grande, porém nosso desafio de cumprir a missão era muito maior. Então nós ficamos apenas ao redor do UPA, onde que eu vi uma menina no fundo, nas portas dos fundos do UPA, e eu fui ao encontro dela, chamei uma líder para ir comigo, eu orei pela vida dela, nós conversamos com ela, convidei ela para ir para a arena. Na semana seguinte ela já estava em uma célula, semanas depois ela estava no revisão de vidas e hoje ela é uma líder de célula. E por causa do cumprir o desafio, vidas foram transformadas. Pode vir o desafio que for, pode vir o frio na barriga, o medo que for. E hoje eu sou Outbox. Creio que essa série tem impactou o Brasil e vai impactar muito mais. Então pode vir mais desafio, que é nós, Outbox. Glória a Deus! Vocês assistiram agora o testemunho do João Vitor. Ele é um jovem Outbox. Ele enfrentou, o não, mas não desistiu. Ele foi lá e venceu. Mesmo as pessoas não querendo que ele falasse de Jesus lá na UPA, ele fez o quê? Ficou ali, viu uma menina do lado de fora, correu e falou de Jesus para ela. Deus, Ele não procura as pessoas perfeitas. Ele faz as pessoas serem perfeitas. Ele procura coração disposto a obedecer. E eu queria chamar hoje aqui para participar do nosso arena dessa noite. Estou te falando que tem surpresa? Se você gostou, digita aí. Se você gostou da surpresa dessa noite. Nós vamos agora, eu vou chamar agora alguns líderes 12 para participar do arena dessa noite. E eu queria convidar agora, em primeiro lugar, o diácono
Kleber da equipe Bravos. É, desse jeito, tá pensando que nós somos intensos. E eu queria chamar agora a líder Ana Beatriz da equipe Identidade. Eu queria chamar a líder Sara da equipe UFC. E eu queria chamar a líder Ana Clara da equipe Fire. Peraí que o fogo tá vindo. Nós somos assim, amém? Apaixonados, intensos. Mas deixa eu te falar. Não tem só essas equipes aqui na SNT Candangolândia, não. Tem várias outras equipes. Então, vem, quando a igreja abrir, eu quero que você esteja aqui para você conhecer as outras equipes. Tem Kadosh, tem Intense, tem quem mais? Salvação, meu Deus, não posso esquecer. Saluz, tem o Samuel, que ele ainda vai criar o nome da equipe dele, entendeu? Intercessores é os mais, com um pouco mais de idade, mais experientes, entendeu? Então, assim, nós temos várias equipes, amém? Então, eles estão representando uma parte. E hoje, nós vamos falar sobre ser outbox, né? E para enfrentar os nãos que a vida nos dá, eu chamei eles para me ajudar. E eu vou te dar 3 pontos nessa noite, para você vencer os nãos. O primeiro ponto é paixão. Eita, que eu vou jogar a bola para eles agora. Eu quero ver quem é apaixonado aqui por Jesus. Quem é apaixonado, quem tem paixão na sua vida, na sua equipe, no seu chamado. Quem que vai falar primeiro? Bravos? Bora lá, bravos. Para você, o que é ter paixão? Toda vez que a gente fala sobre paixão, eu sempre ligo o sentimento de paixão a uma intensidade. Então, assim, não tem como você falar de paixão sem você falar da intensidade, sabe? Então, quando você fala sobre paixão, principalmente a gente, cristão, quando a gente fala sobre paixão, a gente fala sobre você viver intensamente o reino de Deus. Sabe, você acreditar nisso, você viver isso intensamente no seu coração. E isso, a paixão é um combustível que alimenta, sabe, essa vontade de você vencer, de você não desistir, de você não olhar para os nãos que a vida te dá e você se paralisar, mas pelo contrário, você continua, você persiste, porque você está apaixonado, você está intenso naquela missão. Amém? O que você acha, Ana? Então, igual o Kleber falou, paixão é um sentimento intenso. Só que a paixão, ela tem um porém. A paixão, ela cega a gente para os riscos e ela cega a gente das dificuldades. Então, quando a gente fala de paixão, principalmente dentro do reino de Deus, eu acredito que a gente fala sobre não ver dificuldade para servir a Cristo. Não ver dificuldade para enfrentar as barreiras da vida ou até mesmo para ganhar pessoas para Jesus. Igual ele falou no vídeo, né? Ele estava com vergonha, ele estava com receio e ele foi expulso daquele hospital. E aí, naquele momento, ele ficou com medo. E ele pensou, e agora? Eu vou embora, eu continuo, o que eu faço? E a paixão fez com que ele não olhasse para o medo que ele teve e nem para as consequências e fez com que ele cumprisse o propósito dele. Então, a paixão, ela faz a gente se arriscar, a gente mergulhar de cabeça e não ver as consequências disso. Não ver nem as consequências e nem os obstáculos, né? A Ana colocou ali que naquele momento em que ele foi parado, que ele foi barrado, que ele não pôde entrar na UPA, ele venceu o medo dele, mas na verdade colocaram um obstáculo. E ele ultrapassou esse obstáculo. Ele olhou e falou, eu preciso arrumar uma forma de, mesmo com esse obstáculo, fazer aquilo que eu vim aqui fazer. E é só a paixão que faz isso, né? Quem não é apaixonado fala, tem um obstáculo ali, muito difícil, não vou conseguir passar. E a paixão, ela causa isso na gente, da gente olhar para o obstáculo e falar, eu vou dar um jeito. E a paixão, eu acho, é justamente o que Deus espera de nós, né? Porque igual
foi falado aqui, a paixão ela é o que nos move, ela é o que faz a gente ir prosseguir. E uma coisa que eu acho muito importante também nessa questão da paixão é sobre a questão do medo, porque a gente vai ouvir vários nãos, mas o que vai fazer você ter a sua paixão intensa, assim como naquele dia que você foi no Revisão de Vidas, ou que você teve um encontro com Cristo. Então, assim, é importante a gente ter uma vida com Deus, para que essa paixão sempre se mantenha acesa no nosso coração. Porque às vezes vai ter um dia que vai ser difícil para você levantar da cama, que você vai falar de Jesus, e assim como o João Vitor foi falar e as pessoas impediram ele, né, de ir lá e orar pelas pessoas. E quando te impedirem de orar pelas pessoas, e quando você ouvir um não, falar, não quero saber de Jesus. Então a gente também tem que pensar nisso, em ter uma vida com Deus, porque a paixão ela é um combustível, mas ela precisa de alguma coisa para manter aquela chama dela aquecida, aquele primeiro amor sempre presente no nosso coração. A bispa Lúcia, ela fala disso, né? Que a paixão, ela é o combustível para encarar os desafios. Mas da onde que vem a paixão? A paixão, ela vem do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus, do seu tempo gasto em oração, né? Em leitura bíblica. Daí que vem a paixão. A paixão é alimentada através do seu relacionamento com o Senhor. Você tem relacionamento com o Senhor? Se você não está tão apaixonado, é hora de se apaixonar. Essa série vai incendiar, vai trazer paixão no seu coração. E nós temos um exemplo sobre paixão, Daniel, né? Daniel enfrentou tantas coisas, né? Tantos obstáculos, não retrocedeu nenhuma vez, muito pelo contrário, Daniel avançou. Daniel foi para a cova dos leões, enfrentou várias e várias situações por Deus. Por quê? Porque Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. Ele buscava o Senhor 3 vezes ao dia, ou seja, ele tinha um relacionamento, ele era um apaixonado. Então ele não media esforço para fazer a vontade de Deus. Ele era um apaixonado, amém? Assim como esses líderes também já foram, né, fazer outbox, né, porque nós estávamos indo, depois eles vão falar disso também, elas também foram, tá? Foram na UPA, foram pregar um ônibus, foram pregar em vários lugares, porque nós somos líderes outbox, assim como você, amém? E o segundo ponto que nós vamos falar é propósito. Será que você sabe qual o propósito da sua vida? E eu vou deixar com eles para eles falarem agora. Cada um vai falar qual que é o propósito da vida deles e o que move eles a cumprir o propósito. Quem vai falar primeiro? Eu posso falar primeiro. Eu descobri o meu propósito a primeira vez que eu fui para o Revisão de Vidas. Eu fui para o Revisão de Vidas e no final, assim, eu olhei para todas as líderes que estavam lá. E propósito, na verdade, é um objetivo, né, que você tem, algo assim que você olha. E quando eu vi aquelas líderes, eu falei, o meu lugar é ali. E ali eu estabeleci o meu propósito. Sim, não entendia nada, né? Tinha ido, assim, eu sabia que as líderes estavam ali, cuidaram de mim, enfim, né? Elas tinham uma caminhada com Deus. E quando eu vi, eu falei, o meu propósito é estar ali. E a partir daí, quando você estabelece, né, o seu propósito, comigo foi assim, eu procurei saber mais sobre o que era aquilo, como eu poderia fazer para me tornar aquilo. Isso também cabe à paixão, né? Acaba que o seu propósito, ele te gera uma paixão. Né? Você tem uma visão daquilo que você está almejando e aquilo te queima por dentro. Ali na hora você toma uma decisão de chegar naquele lugar. Então, o meu propósito eu descobri realmente ali no Revisão de Vidas. Quando eu olhei para as líderes, eu falei, eu quero estar ali. O meu lugar é ali. Quando a gente fala de propósito, e para mim não tem como você falar de propósito sem você citar o versículo da Bíblia que diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quando esse versículo, quando a gente para analisar esse versículo, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que ele fala ide.
ele não fala especificamente para alguém, mas ele fala para todo mundo. Ou seja, é minha função, é o meu propósito, é o seu propósito, levar a palavra de Deus. E para quem? Para toda criatura, para todo mundo. E quando a gente percebe isso, a gente percebe que a gente é outbox, porque a gente está fora da caixa, a gente está fazendo aquilo que é diferente, a gente está pregando a palavra de Deus. E parece que isso é muito óbvio, quando a gente fala no meio cristão, pregar a palavra de Deus, mas vai por mim. Mesmo assim, tem muitas pessoas que já têm 1, 2, 3, 4, 5 anos de igreja, mas ainda não descobriu o real propósito da vida deles, não descobriu o propósito que Deus tem para a vida deles. E até hoje essas pessoas ainda não pregaram para sua família, não pregaram para os seus parentes, para os seus filhos, para os seus amigos, e essas pessoas ainda não se tornaram outbox, elas ainda estão presas numa caixa, elas ainda não saíram para o mundo para pregar o evangelho. Amém? E assim, essa questão do propósito, igual o Kleber falou, né? Muitas vezes a gente sabe que o nosso propósito é pregar a palavra de Deus. E assim como a Aninha falou, não foi no Revisão de Vidas que eu tive certeza do meu propósito, porque eu nasci num lar cristão. Então, assim, eu sempre conhecia Jesus, eu sempre soube que Ele nos ama, que a gente tinha que falar de Jesus para que as outras pessoas pudessem conhecer. Só que até eu conhecer a Sara Nossa Terra, eu não tinha ideia de que eu servia o Jesus que o meu pai e minha mãe conheciam, que eles tinham me mostrado. E aí foi numa vigília que eu senti isso de Deus, que Deus tinha me chamado. E que é não só apenas para ser igreja, vir, sentar, ficar no banco, mas para falar das pessoas, de Jesus para as pessoas. Porque o propósito é isso, ele é o que te move, ele é o que te dá uma direção. Porque muitas vezes você está perdido, é como se você estivesse atirando no escuro, tentando acertar um alvo e você não sabe onde está o alvo. E o propósito, ele faz isso, ele te direciona. E quando eu entendi que Deus tinha me chamado, que não era apenas só missão do pastor que cuidava da igreja, pregar para as pessoas, eu passei a entender que a minha vida tinha que estar totalmente direcionada e guiada por esse propósito, que o meu trabalho não é só o meu trabalho, que através do meu trabalho eu fale de Jesus para as pessoas, que através da minha família, do meu casamento, de tudo. Então, assim, quando a gente entende que o ID de Jesus, ele é para todos, porque muitas vezes a gente se sente incapaz, acha que o nosso irmão que está do lado é melhor, isso é normal, mas o que a gente não pode fazer é deixar o medo nos guiar e realmente deixar o propósito te levar a confiar em Deus e a viver tudo aquilo que Ele te chamou para fazer. É engraçado que a nossa bispa, Lúcia, ela é paixão e propósito, né? Tem uma frase que ela fala que visão é uma imagem do futuro que produz paixão. E o que é a visão? Visão é o propósito. Então, para que seja gerada a paixão que a gente falou, é preciso que a gente saiba também qual é o nosso propósito. E, assim, eu também não descobri o meu propósito no Revisão de Vidas. Queria ter descoberto lá, bem cedo. Mas eu descobri realmente o meu propósito no dia que eu vi que eu poderia ser instrumento de Deus na vida das pessoas. No início da minha conversão, Deus falava muito comigo assim: prega no ônibus, prega para tal pessoa. E eu ficava muito assustada, eu era muito nova, eu me converti com 11 anos, sozinha, sem ninguém da minha família. E minha família tinha uma resistência em relação a eu vir para a igreja. E quando eu comecei a me envolver na liderança, eu não queria ser líder de jeito nenhum. De jeito nenhum. Meu líder falava: você vai abrir sua célula, que era o Titio, e eu falava para ele: eu não vou abrir minha célula. Eu faço tudo que tiver, mas eu não vou abrir minha célula. Até o dia que eu precisei abrir a célula por causa de uma vida. E através disso, eu chorava, porque eu falava: Deus, se eu tiver a oportunidade de levar uma pessoa para a Revisão de Vidas, eu prometo que eu nunca mais vou sair da sua casa, eu vou fazer tudo. E assim, eu sonhava com um discípulo. É muito legal lembrar disso, porque eu falava: Senhor, uma só, eu só quero uma. E de repente foram 2, e de repente foram 3, e de repente foram 4. E foi acontecendo de um jeito que eu não achava que eu era capaz. Eu lembro que eu tive uma discípula, que a gente estava conversando antes, que eu tinha 16 anos e ela tinha 26.
E eu ajudei muito ela a vencer dificuldades enormes. E eu falava, como eu, 16 anos, vou ajudar uma mulher de 26, que tem uma experiência que eu não tenho. Ela tinha filho. E ela se guiava muito pelas minhas instruções. E ela conseguiu, ela entrou no louvor, ela venceu batalhas na vida dela. Então, eu acredito que o propósito ele é descoberto quando você deixa Deus te usar como instrumento. Não tem como falou você fazer um ponto isso. importante, né? Que ela não queria de jeito nenhum abrir a célula dela. E hoje ela é uma das maiores líderes que a Candangolândia tem, né? Então, assim, às vezes você fala, eu não quero, não sei o meu propósito. Aí. Não sabia, né, qual que era o propósito, e olha aí. E você sabe qual é o seu propósito? Eu vou te ajudar. O seu propósito é ser outbox. E não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus que diz. Quer ver? Abre a sua Bíblia lá em Mateus 16:15. Eu só vou frisar o que o Kleber falou. Olha o que é ser. Olha qual é o seu propósito. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é para o seu amigo, não é só para a sua família, mas é para todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. E esse é o seu propósito. Eu também não sonhava em ser pastora, em ser líder, eu era muito tímida, eu tinha vergonha. Mas o meu propósito, a paixão que Deus colocou no meu coração me moveu. E hoje eu me tornei uma pastora. Hoje eu sou pastora da igreja Sara Nossa Terra da Candangolândia. E Deus tem um propósito na sua vida. Assim como tem na vida deles, tem muitos outros propósitos. Tem na sua. Então seja o líder, seja uma pessoa outbox. Não só o líder, uma pessoa outbox. Saia da caixinha. Pregue para quem cruzar o seu caminho. E você vai ver as maravilhas do Senhor acontecendo na sua vida. Seja íntimo do Senhor. O não, nós já temos. Nós queremos o sim. Amém? E tem mais um ponto ainda que nós vamos falar nessa noite. O terceiro ponto é decisão. Eita ferro. Decisão. Se você parar para pensar, os 3 pontos, eles andam interligados, né? Os 3 pontos. Não tem como um andar separado do outro. Mas em algum momento da sua vida, você tem que decidir o que você vai fazer. Ou você vai ficar na caixinha, ou você vai sair da caixinha. E aí? Ou você vai viver a sua vida do mesmo jeito, sempre como sempre foi, ou você vai viver experiências sobrenaturais na sua vida. O que você quer viver? Escreve aí agora. Escreve aí o que você quer viver. Escreve qual é o seu propósito. Eu já te falei qual é o seu propósito. E os meninos vão falar um pouco agora sobre a decisão que fizeram eles mudar de vida, mudar a história deles, mudar a história de outras pessoas, porque eles são outbox. Eles pregaram em outros lugares, em ônibus, né, na UPA, e eles mudaram a história de outras pessoas. E eu quero saber da decisão deles agora. Qual foi a decisão deles? Qual o momento que eles decidiram ser outbox? Eu lembro que quando teve esse desafio, né, do primeiro, a gente está na segunda edição da Outbox, e na parte 2. E na primeira parte da Outbox, existiram 2 coisas que me marcaram muito. Foi a ida ao hospital, porque a gente foi no HMIB. E mãe, filho, é uma coisa, Deus, a gente, entende? E a gente orando pelos filhos, às vezes a mãe nem acreditava, mas quando a gente começava a orar pelos filhos, pela cura, tinha muita criança com dengue, as mães se desmanchavam. E muitas falaram, a gente, quando vê nossa filha assim, a gente não tem força. Então, vocês terem vindo aqui, significou tanto, significou a luz, a voz de Deus na nossa vida. E a segunda coisa que me marcou muito, muito no Outbox foi que tinha que dar uma carta. Não é? Você tinha que falar para alguém, dar uma carta. E eu fiz isso no meu trabalho. Vocês não têm ideia do medo que eu estava de fazer. Primeiro porque eu não posso, assim, a gente não poderia, né, falar, né, Jesus, enfim, pelo país que a gente vive laico.
Mas eu falei, cara, eu vou imprimir 5 cartas. Eu escrevi coisas que vieram realmente do meu coração, da palavra de Deus. E eu falei, eu vou entregar essas 5 cartas para 5 pessoas. E o Senhor vai me conduzir. E teve 2 pessoas em específicos que eu entreguei, que depois me chamaram em um momento de almoço e falaram, Ana, eu estou passando por uma depressão, ninguém sabe. E essa carta eu reli à noite, de dia, e ela me mostrou o colo de Deus. E eram outros professores que eu nem conversava. Então, assim, muitas vezes a gente fica com medo de ter uma decisão. E a nossa decisão muda a decisão de outras pessoas até sobre a vida e a morte. Então, a gente precisa ter uma decisão muito convicta sobre o nosso propósito. Porque a nossa decisão muda histórias. Então, eu acredito que essa é a decisão de ser Outbox. É você enfrentar o seu medo em prol de levar Jesus para as pessoas, independente do seu sentimento de insegurança. Como a Ana falou, a gente teve vários momentos importantes, né, no Outbox que marcaram a gente. E assim, um dos desafios que mais realmente me desafiou, me marcou, foi a questão de falar de Jesus ou na sua faculdade, na sua escola ou no seu trabalho. Porque, para quem me conhece, sabe que eu sou muito tímida. Então, assim, abrir célula, falar de Jesus para as pessoas realmente foi romper o meu limite. E eu lembro que antes teve uma série, uma vez no Arena, que era Somos Povos da Cruz. Que aí o nosso bispo desafiou a gente a andar com uma cruz, aonde a gente fosse. E quando eu cheguei na Cruz na faculdade, eu fui motivo de chacota. Eu passei o meu curso de Direito sendo chamada de Sarinha de Jesus. Eu entrava na aula de Direito Constitucional, o povo falava, está na Constituição, é constitucional andar com a cruz? Então, assim, quando teve esse desafio de falar na faculdade, eu falei, meu Deus, tudo aquilo que eu vivi, todas as risadas, as pessoas me zoando quando eu passava no corredor, eu falei, Senhor, eu vou viver isso de novo. Mas, assim... E eu não sabia que acabou que através desse desafio eu conheci outras pessoas que eram da Sara Nossa Terra, que eu não imaginava que tinha pessoas na minha faculdade que eram da igreja, que faziam cultos durante o intervalo. Então, assim, a minha decisão de falar de Jesus para as pessoas na faculdade me permitiu conhecer outras pessoas e saber que eu não estava nessa missão sozinha. Porque não adianta nada você decidir falar de Jesus na sua célula, ou falar de Jesus, ou viver Jesus apenas dentro da sua igreja. Porque o mundo lá fora precisa ouvir isso de você. Então, o que adianta você estar aqui entre 4 paredes e falar, Senhor, eu te amo, eu sei do meu propósito, eu sou apaixonada por ti, eu vou viver o ID, e na hora de viver o ID, quando você sabe que vai ser rejeitado pelas pessoas, você fala, não, aqui não, Deus, aqui eu não vou falar de você. Então, o Arena Outbox, eu acho que ele é isso, ele rompe os nossos limites, porque ele mostra que não adianta ser igreja apenas perto das pessoas que gostam de ouvir você falar de Jesus, ou ser igreja apenas quando te convém. A gente tem que ser igreja em qualquer lugar, em qualquer momento, independente do que as pessoas vão pensar. Porque as mesmas pessoas que te zoam vão ser as pessoas que um dia vão precisar de você. E eu tive um exemplo disso. Uma menina na minha faculdade passou por uma dificuldade e ela lembrou de mim. Ela falou assim, vamos ver se esse seu Deus existe mesmo, se ele é poderoso. Você não fala que ele é poderoso? Então ora por mim. E aí ela conseguiu resolver o problema dela e a partir disso eu tive a oportunidade, né, de pregar Jesus para ela. Então, assim, se você está aí na sua casa, se você tem medo de falar de Jesus, não tenha medo. Saia da caixa, seja igreja em todo lugar, no seu trabalho, no meio da sua família. E não importa o que as pessoas vão falar de você, porque você não está sozinho. Você pode até se sentir, mas o Espírito Santo de Deus vai estar lá com você te guiando. O bispo sempre fala, né, que aqueles que chacotam de você vão te procurar, eles vão ser seus discípulos, né? A decisão eu acredito que ela é até mais importante do que você saber o seu propósito ou do que você ser apaixonado. Porque se você sabe qual é o seu propósito e você é apaixonado, mas você não toma a decisão de cumprir aquilo, de levar até o final, não adianta de nada, né? A pastora citou Daniel ali no início
E a Sara citou a dificuldade que ela teve no primeiro, né, não era nem outbox, mas era de andar com a cruz, né, que falaram dela e ela teve que enfrentar isso, mas a nossa intimidade com Deus mostra quem a gente é. Foi o mesmo que a Sara passou, foi o mesmo que Daniel passou, né? As pessoas, às vezes, elas vão nos julgar, elas vão procurar formas de nos derrubar, de tirar a gente da nossa posição, de falar mal de nós, fazer com que a gente se sinta mal, né? Falar, não é isso, porque você é o crentezinho, você é a pastorazinha, é a Sarinha de Jesus. Mas quando você tem uma intimidade com Deus e você sabe quem você é em Deus, quem a palavra diz que você fala, não é isso que o meu Deus fala. Só que você só tem essa convicção quando você ouve mais a Deus do que as pessoas. Então, você ser apaixonado, você saber o seu propósito é super importante. Mas você tomar a decisão de seguir em frente, de enfrentar isso tudo, para que isso tudo se cumpra, né, já é um passo mais além, né, um passo bem mais à frente. Então, a decisão, hoje eu vou falar também da parte da faculdade, né? Estou falando isso tudo porque na minha faculdade já foi totalmente diferente. Quando eu resolvi fazer o Outbox, eu comentei na minha sala, marquei o dia, e todo mundo me apoiou. E eu poderia simplesmente fazer na minha sala e falar, poxa, todo mundo me apoiou, e foi um momento super legal. Só que eu falei, não, a gente vai fazer no intervalo. Não vou fazer na minha sala, todo mundo achou muito legal a ideia, então não tá bom, vamos fazer no intervalo. E aí na minha sala tinha um outro menino também, de uma outra igreja, da Sara, e ele falou, Ana, tá bom, vou chamar o meu líder, que ele vai tocar violão. E o líder dele foi, tocou violão, a gente fez um momento, a gente parou o pátio da escola, e nessa época a gente estava tendo muitos meninos mais novos, e todo mundo pediu oração, todo mundo participou. Não houve julgamento, e às vezes a gente fala, mas as pessoas, né, esse pessoal mais novo geralmente não quer, eles querem oba-oba, não querem saber de Deus, mas não é bem assim, né? Eles aceitaram muito bem, e todo mundo queria oração, todo mundo passaram telefones, né? A gente teve muito contato com essa galera, e foi bem legal. E uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre decisão, pastora, é que muitas vezes as pessoas pensam que decisão é algo que você sente, quando na verdade decisão está ligada a uma ação. Para você tomar uma decisão, você não precisa sentir, você precisa agir, é uma ação. Tem dias que eu acordo e eu não estou bem, mas mesmo assim eu decido prosseguir, eu decido continuar com Cristo, porque isso é uma ação. Às vezes a gente não vai estar bem, mas a gente decide continuar, sabe? Uma coisa que, assim, a gente trabalha com liderança, a gente sempre vê as pessoas mistificando muito essa questão. Mas eu esperando um sinal de Deus, assim, para eu decidir abrir a minha célula, decidir fazer isso, decidir fazer aquilo. Deixa eu te falar algo assim que eu acho que é muito importante que você aprenda. Não existe sinal maior do que aquele que já foi dado, que foi Jesus na cruz. Nada, nenhum sinal que Deus possa mandar para você vai ser maior do que isso. O maior sinal que você poderia ter já foi dado, foi lá na cruz. Então assim, basta você realmente querer e tomar a decisão de realmente fazer as coisas acontecerem. Eu lembro nessa questão do Outbox, e assim, hoje você me vê falando, só que realmente eu sou muito parecido com a Sara, assim, eu era muito tímido, mas hoje é bem mais tranquilo. E eu lembro quando eu fui pregar no ônibus, no Outbox, e eu falei, cara, né, por mais que você tenha essa desenvoltura de falar, só que eu sempre fui muito brincalhão. Minha primeira coisa, quando eu entrei dentro do ônibus, foi falar, boa tarde, pessoal. Desculpa estar atrapalhando o sono de vocês, mas eu vim aqui falar de Deus para cada um de vocês. Vim aqui falar do amor de Cristo para cada um de vocês. Porque isso assim, cara, eu lembro na hora de estar subindo no ônibus assim, eu tipo, cara, eu acho que eu não vou falar não. Você fica assim, não, vou no próximo ônibus, que esse aqui tá complicado. Só que, cara, na hora que eu passei naquela roleta, eu falei assim, cara, eu decidi. E agora não dá para voltar atrás. Aqueles que decidem, eles não olham para trás, eles não dão um passo atrás. E assim,
Você vê o fluir de Deus acontecendo quando você decide, quando você permite que Deus te use, quando você te usa e você permite que Deus te faça ser um vaso na mão dele, né? Então é muito importante que você aprenda isso, Arena Jovem, que você não precisa sentir, você precisa decidir, levantar de onde você está e começar a fazer a obra de Deus, começar a pregar o evangelho de Deus. Amém. Eita, deram aula, posso acabar o culto aqui, né? Porque já falaram tudo que tinha que falar. Então, decisão é isso que todos eles falaram. É sair de cima do muro, é agir, né? Igual o Kleber falou, o céu não vai abrir e te dar um sinal, não. O sinal ele já foi dado mais de 2000 anos atrás. A decisão de cumprir é sua. A decisão de fazer a diferença por onde você passar é sua. Depende de você. E lá em João 14:12 diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras, as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Deus deixou já o Espírito dele conosco, para que nós pudéssemos fazer obras maiores. É forte esse versículo, né? Como que eu vou fazer obras maiores que Jesus? Mas se ele falou, nós temos que fazer. Por onde você passar, você tem que orar as pessoas serem curadas. Você tem que pregar a palavra e as pessoas, o cego enxergar, coisas sobrenaturais acontecerem, porque ele falou, não sou eu que estou falando. Então tome a sua decisão de ser um líder outbox. Às vezes tem pessoa ao seu lado, só esperando a sua decisão, esperando você se levantar e agir e falar, eu vou, eu faço, e tudo vai acontecer. Amém? Você pode ser um líder outbox, como todos nós somos, como os meninos que estão aqui na gravação são. Você é um líder outbox, só basta que você tome a sua decisão e vá. Assim como a Sara, riram dela, vão rir de você? Vão, riram de mim, riem até hoje. Mas isso não me impede, não me para. Muito pelo contrário, faz com que eu avance, com que eu ande mais, com que eu vá para frente. Pessoas vão rir o tempo todo. E como a Ana falou, o bispo falou, quem ri de você vai te procurar. Porque aqueles que riram de mim hoje são convertidos. Precisaram de uma oração, eu fiz a oração, ajudei e hoje eles estão convertidos. E me vanglorio por isso? Não mesmo. Então, deixa Deus te usar. Tome a sua decisão. Seja um líder outbox e vença os seus medos. Vença os nãos. Assim como João, ele pregou para aquela garota que estava lá. Hoje a menina é uma líder, né? Ela estava naquele hospital. Se ele não tivesse tomado a decisão, talvez ela estaria no mundo, né? Até hoje. Mas ele tomou a decisão, pregou. Ela foi por revisão e hoje era uma líder. E quantos aqui não fizeram isso? Se eles não tivessem tomado a decisão de pregar, quantas pessoas hoje não conheciam a Jesus, né? Então, depende de você fazer história por onde você passar. Amém? E eu queria que também você nessa noite pudesse, segura aqui para mim, pudesse cumprir a sua aliança. Não quebre a sua aliança. Você jovem que quer fazer uma faculdade, que quer comprar o seu carro, que quer casar, os meninos vão casar, estão noivos, elas já são casadas, tá? Eles estão noivos, vão casar, gente. Elas são casadas com outras pessoas, né? Lógico, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, né? Não acredito que vocês estão pensando nisso. Sai fora, né? Eu ia fazer uma quebra aqui agora, uai. Ia ter uma quebra, né? O diamante negro da Ana tá ali. E o Jaime, esposo da Sara, está ali aguardando ela também. Então, tá vendo? Deus proporciona essas coisas maravilhosas. Casamento é algo de Deus. Ser solteiro não é muito maravilhoso. Só lamento para quem é. Mas você vai casar um dia, amém? Vou orar para você. Mas, então, se você quiser casar, é hora de fazer a sua oferta. Você quer namorar? Faça a sua oferta. Não quebre a sua aliança. Amém?
é no momento de crise que Deus nos prova. Então, faça a sua doação, faça a sua oferta pelo aplicativo Sara Oficial ou pelas contas para transferência. Agora, se você não sabe, pode procurar um líder para que você possa fazer a sua doação. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Nós vamos fazer oração para encerrar o nosso Arena Outbox dessa noite. E eu aguardo você no próximo Arena. Digita aí o nome da sua equipe, ó. Digita o nome da sua equipe aí agora. Eu quero ver quais são as equipes que estão online hoje aqui comigo. Identidade. Digita aí, eu quero ver. Salvação, Saluz, Kadosh, Intense, Bravos, Fire, UFC, Identidade, Intercessores. Eu sei que alguns estão assistindo aí, então digita aí também, amém? E quem cumpriu o desafio da semana passada? Você cumpriu? Tem desafio essa semana também, viu? Nós vamos passar o vídeo do desafio, vou fazer a oração final e o vídeo do desafio vai ficar com vocês, para vocês cumprirem na semana nessa nova semana agora. Então feche seus olhos, vamos fazer a oração final. Não desligue a sua TV, não desligue o seu celular, por onde você está vendo, para que você possa ver o vídeo do desafio. Senhor, nós te damos graça, te agradecemos por essa noite, que o Senhor possa abençoar cada jovem, cada casa nessa noite. Coloca um espírito de coragem, tira todo espírito de covardia, de medo, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, se levantarem, tomarem a decisão de ser líderes outbox, que eles possam fazer a diferença por onde eles passarem. Amém? Beijo no seu coração, boa noite. E eu queria só agradecer os meninos pela nossa linda decoração do nosso Arena. Samuel, Kleber, Almir, Samuel da Manu. Meu, Samuel da Manu, Samuel Simplício. Quem mais estava? Só esses? Então os meninos, a Rebeca Helena também ajudou, a nossa moça do louvor, tá? Ela representando a categoria das mulheres, tá? Então, queria agradecer aos meninos, eles têm se esforçado, ficam aqui trabalhando até tarde, para que você tenha um Arena bonito, especial. Então, eu agradeço a eles e que Deus possa abençoar eles aí, em nome de Jesus. Samuel e a Rebeca Helena também vão casar, em nome de Jesus, muito em breve. Ô, glória! Quero que casem. Então, um beijo no seu coração, fica com Deus. Amo você, estou com saudade, até no próximo Arena. Essa semana foi animal, simplesmente surreal. Muitas mensagens que nós recebemos de famílias se reconciliando, pessoas que choraram, pessoas que quiseram voltar para a igreja. Meu Deus do céu, incrível como que Deus fez com a gente, tem impactado tantas outras vidas. E essa semana, se prepara, essa semana nós queremos mexer com a tua criatividade. O desafio Outbox dessa semana é fazer um TikTok. É isso mesmo, pode ser cantando, gritando, brincando, ou até mesmo sério. A regra aqui é comunicar Jesus. Através desse desafio, vidas precisam ser impactadas ou aprender algo sobre Jesus. E no final, não se esqueça de postar marcando a hashtag Arena Outbox. Pra cima, areneiros!